Você já parou para refletir se os conflitos que você vive hoje são seus ou são espelhos do que você ainda não reconheceu em você? Quanto das suas relações são escolhas e quanto são heranças herdadas? E se eu te falar que a forma como você reage hoje é moldada, tem influência lá do útero? São sobre esses tipos de relacionamento que nós vamos falar aqui hoje. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um olhar sobre o relacionamento para que a gente comece a entender os nossos relacionamentos de uma forma mais consciente, onde a gente possa entender muitas vezes que muito do que a gente critica no outro ou muito do que a gente não aprova no outro é na verdade um reflexo do nosso comportamento. Mas é aqui onde eu quero trazer algumas questões para que a gente possa entender. Porque se a gente parar para pensar, o que é o espelho? O que é o reflexo do espelho? Quando a gente se olha no espelho, a gente está vendo a nossa inversão, né? A gente está vendo um reflexo. O reflexo, ele é como se ele mostrasse a gente espelhado, a gente está se vendo de outro jeito. Não é como se fosse eu, quando eu me vejo no espelho, eu tô vendo um reflexo invertido, não é? Eu não tô me vendo como você tá me vendo. Então esse aqui é a sutileza do que eu quero trazer hoje. Quando você espelha o outro, você tá trazendo o comportamento dele refletido, ou seja, você pode até não estar fazendo exatamente a mesma coisa que essa pessoa, mas a essência é a mesma. Você reflete esse comportamento de outra forma. Então é sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês, refletir aqui com vocês, debater aqui com vocês, trazer essas reflexões que eu vim ali pensando, aprimorando durante essas semanas, para que a gente possa trocar essa ideia aqui, trocar esses entendimentos. E aqui eu quero começar falando dos nossos primeiros relacionamentos. No episódio passado, eu trouxe o nosso relacionamento mais interno. Nosso relacionamento com a divindade, que é o nosso primeiro, de fato, relacionamento. É onde a gente se relaciona pela primeira vez como essência. E aqui a gente vai começar a trazer esses relacionamentos que começam já nesse plano e que já são outros tipos de relacionamentos. São relacionamentos mais carnais, podemos dizer assim, mais materiais, né? O relacionamento onde vai além do sentir, onde existe um toque físico, vamos dizer assim. Então, a gente vai começar trazendo o olhar para o primeiro relacionamento, que é o relacionamento no útero, dentro da barriga, que, na minha visão, ele se assemelha muito ao relacionamento com a divindade, porque ainda é um relacionamento que não é palpável, é muito ainda no campo das ideias, e ele vem muito mais de um sentir do que de uma ação, né? Você mais sente ele do que de fato entende ele. Então, quando você tá lá na barriga, e aí, nesse primeiro momento, eu quero trazer aqui para que não pareça só que eu tô trazendo ideias que vêm da minha cabeça. Eu fui atrás, fui estudar um pouquinho, fui me aprimorar um pouquinho mais para trazer esse embasamento aqui. Existem estudos já que mostram essa relação acontecendo. E esses estudos mostram exatamente essa relação que existe quando a criança está dentro da barriga. Quando a gente passa por situações de estresse, vários mecanismos dentro da gente acontecem. E o bebê, por estar lá dentro, ele sente esse mecanismo acontecendo. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma situação onde eu me estressei, meu batimento acelerou, a criança vai sentir esse batimento acelerado lá dentro. Ela vai sentir uma agitação lá dentro, uma ansiedade lá dentro, que ela não consegue nominar dizendo, isso aqui é uma ansiedade. Não, mas ela consegue sentir a ansiedade.
Assim como quando você está ansioso, você sente essa ansiedade, você se sente agitado, a sua perna fica ali balançando, você fica com a mão mais apertada, você está sentindo, você pode até não saber nomear esse sentimento, você pode até não entender muito bem esse sentimento, mas você sente ele. E fica muito mais confuso quando a gente não sabe nomear e quando a gente não entende por que ele veio. Por isso que a consciência, o entendimento sobre as nossas emoções são tão importantes. Porque através dessa consciência, desse entendimento, eu sou capaz de me regular. Eu sou capaz de me falar, opa, isso aqui é ansiedade. Se eu trabalhar a respiração, eu sou capaz de me regular e ficar menos estressada. Se eu não sei que isso é capaz, eu vou continuar neste estado. E isso pode aumentar. E a criança tá ali, ela sente, né? E isso influencia nos sentimentos dela. Isso faz ela entender o mundo de alguma forma. Ela tá sentindo ali algo que está acontecendo. Então, por exemplo, pode acontecer do útero, por conta de alguns estresse, medo, ansiedade, questões nesse sentido, passar menos sangue ali para a criança e com isso o útero fica mais gelado, fica mais duro. E o bebê, ele sente esse útero mais apertado. E ali tem um desconforto, tá mais geladinho, né? O útero é mais quentinho, ele tem uma certa temperatura. E dependendo disso, dessa situação, isso acontece e o bebê sente, né? E aí, através disso, ele vai ter as percepções dele, ele vai ter os entendimentos dele, através daqueles primeiros dias, daquelas primeiras semanas. E aí esse bebê nasce. E tem o contato de fato, onde existe contato físico, onde existe troca de olhar, onde existe respiração. Então, assim, quando você nasce, você tem essa relação com essa mãe que você só sentia, e ali você tem os primeiros contatos, o primeiro relacionamento. E quando você vai se relacionando, e essa mãe vai trazendo muito do que é dela, e aí entram mais estudos falando sobre esse desenvolvimento, falando como o bebê nos primeiros 2 anos ele não tem essa separação da mãe. É como se ele se sentisse ainda a mãe. Para os bebês é muito difícil quando a mãe sai de perto, porque é como se ele estivesse perdendo uma parte de si. Ele não está vendo uma parte de si, né? Essa parte está separada dele. E ao passo que eu vou me desconectando e me entendendo como um ser, me entendendo como além dela, eu vou vivendo o mundo e tocando e sentindo através das minhas percepções, através do meu conhecer. E aí, mais uma vez, isso me remete muito à divindade. Porque eu acredito também que isso acontece em essência também. E que aqui a gente está experienciando isso de uma outra forma. Mas tudo que acontece no campo material, acontece no campo sutil, no campo espiritual. Então isso aqui é um reflexo do que já aconteceu anteriormente, mas eu estou vivendo isso de uma forma terrena, carnal. Então aí eu começo a perceber que eu sou eu. Eu começo a perceber que eu me relaciono também. E aí eu vou entendendo que eu posso não querer, eu posso fazer diferente. E aí, a cada passo, né, ali vai passando, e aí até chegar aos 2 anos, eu vou tendo esse processo, né? Muito ainda sem muito entendimento, mas eu vou sentindo essa separação, esse relacionamento começando a partir realmente de mim. Mas até ali, eu tô refletindo muito a minha mãe. Eu ainda tô entendendo muito, observando muito como ela age, o que ela faz, como ela é, e vou espelhando aquilo de uma forma. Até porque são os meus primeiros olhares, né? E a minha primeira ideia de se relacionar. E ali também tem a figura do pai.
que também traz pra gente outra forma de se relacionar, né? O relacionamento com a mãe é um relacionamento mais interno, mais profundo, é um olhar mais cuidadoso, um olhar que traz mais pro interior, que traz muito essa conexão com esse interior da divindade. E o relacionamento com o pai já traz um outro olhar do relacionamento da divindade, né? Que é esse olhar mais de vir ao mundo. É como se o relacionamento com o pai fosse esse relacionamento a partir do momento que eu viro mais carne, eu viro mais da terra, onde o pai, ele me leva para o mundo, ele me faz me relacionar com este mundo, ele me apresenta ao mundo. É uma energia mais de ação, mais de movimento, né? A energia do pai, ele traz essa energia de movimento, onde eu vou me integrar. E aqui traz muito mais reflexões que eu até fiquei ali, mas eu não quero entrar muito nisso, senão eu saio muito do tema. Mas é muito legal refletir sobre essas coisas e entender esses símbolos que aparecem da figura do pai, da figura da mãe, remetendo ao universo, à divindade, à espiritualidade, a esse campo sutil, a esse reflexo que vem de outro plano. E ali a gente vai se conhecendo, refletindo esses relacionamentos, entendendo o mundo de dentro para fora e se perdendo ao mesmo tempo, né? Muito doido isso, que a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai se entendendo mais, parece que a gente também vai se perdendo mais. Principalmente se isso não é algo muito educado, assim, né? Que é instigado pelas pessoas, pelos adultos que estão à sua volta, pelo núcleo familiar. E aí vem a relação com os irmãos, que é uma relação, para quem tem, vai depender muito. Se você é o primeiro filho, se você é o segundo, se você é o terceiro, se você vem de uma família de muitos irmãos e você tá ali naquele bolo, você é o último, você é o primeiro, se você não teve irmãos. Isso tudo influencia os seus relacionamentos lá fora. Porque os relacionamentos dentro da casa, mais uma vez, é o reflexo desse relacionamento que começa lá na barriga, né? Que é no interior, que é o relacionamento que vem na casa para eu poder me relacionar com as demais pessoas. Aqui eu quero começar a falar desses relacionamentos espelhos para que a gente comece a se visualizar dentro desses relacionamentos, entendendo que esses relacionamentos que começam aí na nossa casa, com os nossos pais, com nossos irmãos, com os nossos avós, com os nossos familiares, depois na escola, enfim, esses primeiros relacionamentos que a gente vai tendo, como eles às vezes trazem um espelho e que a gente não se dá muito conta de que a gente está espelhando esses relacionamentos por muitas vezes não enxergar que a gente está fazendo igual. Então, para que a gente possa às vezes se enxergar. Eu vou trazer uma situação de um pai com uma filha. Vamos supor que existe um pai que ele teve uma vida muito dura. Então, ele aprendeu que com a dureza da vida, com o pai dele não trazendo muito acolhimento, ou toda vez que ele chorava, ele tinha que parar de chorar. O corpo dele reagiu de uma forma que chorar sempre trazia algo ruim para ele. Que quando ele chorava, ele era punido ou algo ruim acontecia com ele. Então o corpo dele entendeu que isso é errado. O corpo dele registrou aquilo, então ele reflete isso. Eu não choro, né? Eu sou duro, eu sou firme. E aí ele tem uma filha. E essa filha, quando ela nasce sensível. Ela nasce mais delicada, chora mais fácil, né? E ele quer trazer para essa criança essa dureza da vida, esse reflexo do que ele teve lá atrás. Porque a vida é dura. E se ela continuar assim com esse coração mole, chorando por tudo, reagindo ao mundo dessa forma, o mundo vai engolir ela. E ele só sobreviveu, ele só está vivo, ele só está ali sendo capaz de ter essa criança
porque ele foi duro, porque se ele não tivesse sido duro, ele tem essa concepção, ele tem essa ideia, ele não teria aguentado o rojão, e então ele não quer que a filha seja essa pessoa mais frágil. A filha acaba refletindo para ele algo que ele não quer ver. E aí ele reage a esse reflexo, sendo mais duro ainda. Quanto mais ele enxerga a fragilidade que não foi permitida nele, mais duro ele é. Mais ele reflete essa agressividade ou essa forma de não, tem que ser duro, tem que ser duro. E quanto mais duro ele é com a filha, mais ela reflete nele essa fragilidade. Se a gente olhar na prática, é uma pessoa mais dura e uma pessoa mais frágil, mas eles são reflexos. Reflexos de uma relação de lá de trás, né? Eles estão refletindo algo que esse pai aprendeu, reflete isso nessa filha, essa filha reflete algo diferente nesse pai. E é onde a gente age muito no automático, é onde a gente age com com os nossos próprios reflexos, com as nossas próprias dores. E entender agora, por mais que ela possa ser mais forte, mais chorar, não chorar tanto, né? Por mais que ela possa, às vezes, ser menos sensível, esse pai quer trazer para essa criança um reflexo da vida que ele teve. E impede que essa criança viva o reflexo da sua própria vida. E aí, nisso, ela entra em conflito com a própria essência. Porque ela sente o mundo diferente do pai, ela recebe o mundo. Às vezes esse pai talvez não fosse tão duro, talvez esse pai também não fosse tão assim. Se ele também não tivesse recebido esse reflexo do que foi vindo, entendeu? E essa foi a forma que ele recebeu. Então nós vamos refletindo sempre, sabe? E esse reflexo vai moldando outros reflexos. E quando a gente toma consciência disso, quando a gente entende a dinâmica disso, a gente fala, caramba, para mim foi assim. Eu recebi dessa forma. O que eu posso fazer é trazer algum certo tipo de consciência, algum certo tipo de entendimento para o meu filho, mas nunca vai ser igual, nunca vai ser a mesma coisa, né? É importante quando a gente está consciente, e principalmente quando a gente está educando um outro ser, porque senão a gente vai refletir nesse outro ser nossos medos, nossas inseguranças. E ele, às vezes, vai ter essas inseguranças e esses medos de algo que eu que tenho. De algo que eu vivi. Ele nunca viveu. E, às vezes, ele tem medo de algo que nunca viveu. Ele tá refletindo um medo meu. Eu ouvi uma história uma vez, eu tava ouvindo um podcast, e ela falava sobre muito do que ela falava nas terapias dela. E aí ela trouxe um entendimento que ela viveu, que era assim, chegou numa certa idade dela, que ela, todo dia, às X horas do dia, vou colocar aqui às 18 horas, toda vez, 18 horas, ela tinha meio que uma espécie de taquicardia. Ela começava a acelerar o coração, começava a ficar ansiosa, começava a querer trancar as portas, janelas, ficava um pouco insegura. E aí ela trouxe isso na terapia dela, e a terapeuta perguntava, você já passou por algum assalto, alguma coisa assim, alguma situação que te deixou em estado de alerta, que te trouxe aí? Ela, nunca vivenciei nada de nenhum conflito nesse sentido. E ela não conseguia entender que durante muito tempo ela sentia isso. E ela refletindo sobre isso um dia, depois de anos, né? Eu tô resumindo bem resumido aqui, viu, gente? Ela teve um estalo e ela lembrou de uma cena quando ela era criança, que quando a mãe dela fazia plantão noturno, e toda vez que a mãe dela saía ali para fazer o plantão dela, por volta de umas 18 horas, ela falava para a filha dela,
a filha dela pequena assim, né? Pré-adolescente, se eu não me engano, que na nossa época era muito comum um pré-adolescente estar sozinho em casa. Hoje não é tão comum, né? Naquela época era mais comum. E ela ficava sozinha em casa e a mãe dela fazia algumas orientações para ela trancar todas as portas, trancar tudo, não abrir a porta para estranho e trazia algumas coisas ali que não para trazer medo. A ideia da mãe não era trazer medo, a ideia da mãe era trazer atenção, para que ela não abrisse a porta para ninguém, se alguém batesse, ela não abrir e tal. Então, o receio da mãe, já que tinha que sair para trabalhar, acabava trazendo esse medo para a criança, de forma totalmente inconsciente. A mãe não tinha a ideia, ela não queria. E mesmo que talvez pudesse, eu quero porque tem muitos pais, né, que fazem isso. Eu vou trazer o medo, que através do medo ele não faz. Então, tem muitos pais que educam através do medo. Mas quando ela trouxe essa reflexão no podcast, ela não trouxe trazendo essa ideia como se a mãe fizesse para trazer medo, mas como uma orientação. E ela lembrou dessa cena, lembrou dessa ansiedade que ela sentia, desse medo que ela sentia lá na infância. E ela estava refletindo aquilo de uma forma inconsciente, nem sabendo de onde estava vindo. De um medo que vinha do que a mãe trazia para ela e de como ela recebia aquele medo da mãe dela. E ela estava refletindo hoje sem precisar passar por isso, porque ela já estava adulta, né? Olha que louco, como o nosso corpo como o nosso corpo guarda, como o nosso corpo sente, e quando aquilo não é trabalhado, aquilo não é exposto de uma forma educativa ou de uma forma consciente, aquilo fica ali, te oprime, te desestabiliza, te faz refletir de uma forma muito inconsciente, se você não estiver presente na sua própria vida. Ou seja, se ela, por exemplo, se ela não fizesse terapia, talvez ela ia demorar mais tempo ainda para entender aquilo, porque ela só sentiria aquilo e aquilo só incomodaria ela. Ela não ficaria em reflexão sobre aquilo, tentando entender aquilo. E a terapia, ela traz muito isso, esse entendimento, esse autoentendimento. O porquê que eu tô sentindo isso. E o porquê que eu tô sentindo isso é uma forma de você poder ter consciência sobre isso e entender se você precisa, se você quer ou não continuar com isso. Entende? De poder trabalhar em cima disso e não reagir, sabe? Você não vai reagir no automático, você vai escolher, agora eu não preciso mais, às 18h30, ficar com medo, ansiosa, porque tá tudo bem. E ela parou de sentir essa ansiedade pelo simples fato de entender. Não é muito louco isso? Então aqui a ideia é que a gente comece a entender esses reflexos de coisas que a gente está fazendo. Que a gente comece a entender o porquê de muitas ações, o porquê de muitas atitudes. Quando eu me tornei mãe, eu entendi muitos medos meus, muitos receios meus, muitas atitudes, muitos relacionamentos que eu fazia de forma inconsciente. E que se eu tivesse ainda naquele padrão, eu iria fazer isso com os meus filhos. Então, por isso que, querendo ou não, quando a gente se torna mãe ou pai, se a gente quiser e tiver aberto para isso, os filhos servem muito de porta para o autoconhecimento. Porque a gente começa a entender outro olhar da vida, a gente começa... E é claro, não preciso de filho para isso. Não preciso, eu consigo fazer isso sem ter filho. Mas os filhos, querendo ou não, são portas de entrada para isso, né? Então, eu já estava fazendo esse trabalho antes de ter meus filhos. Mas através de ter meus filhos, isso foi algo que é como se eu tivesse dado a pisada na porta e entrado com tudo. Algo que eu estava ali tentando entender, de repente meus filhos vieram e pá! E aí agora, esses entendimentos, essas questões, elas vêm de uma forma mais ampla para mim. De uma forma onde eu tô cada vez mais consciente, até para ajudá-los também nessas consciências. E isso não significa que eu não vou acabar refletindo coisas nele, querendo ou não, isso acontece. O que eu vou fazer aqui agora é que, por exemplo, às vezes minha filha traz questões para mim, por exemplo,
Outro dia, eu estava mais impaciente e ela chorou porque, o que ela tinha feito? Acho que ela tinha feito, lembrei. Minha filha tem muita dificuldade com sapatos. Se é muito folgado, ela não quer. Se é folgado, se fica minimamente folgado, ela não quer. Mas se ela sente ele apertado, ela não quer. É muito difícil encontrar tênis para minha filha, porque ela é muito sensível de alguma forma. Então, calçar o tênis para ir para a escola é um momento um pouco turbulento, porque ela tem dificuldade de encontrar o tênis ideal. E aí, na maioria dos dias, eu tenho paciência, mas vira e mexe, tá mais corrido, o dia tá mais assim, eu tô na TPM, muitas coisas acabam ali, eu fico mais impaciente. E aí, um dia, ela virou para mim e falou: eu não quero ir com esse tênis. E ficou segurando o choro. Ô filha, você quer chorar? Pode chorar, você não tá conseguindo achar seu tênis. Aí ela: mas você vai ficar brava comigo. E eu não gosto quando você fica brava. Por mais que eu esteja tentando ser consciente na vida, por mais que eu esteja me trabalhando, me autoconhecendo, né? Ela tá recebendo aquilo de alguma forma, mesmo que seja às vezes, mesmo que eu evite ao máximo, ela tá recebendo desse jeito. Nessa hora, eu entendo que não é me punindo, não é falando, tá vendo que mãe... Porque eu já fiz isso também, e eu tenho que me policiar para não fazer isso, porque senão eu faço isso, de me punir, tá vendo? Que horrível mãe que eu sou, eu nem sei por que eu sou mãe, eu começo com aquelas chicotadas que eu dou em mim, eu dou umas lapadas mesmo em mim. Isso não é legal, isso não vai melhorar minha relação com ela. O que vai melhorar minha relação com ela é pegar isso que eu tô entendendo, que não tá fazendo bem, e melhorar isso, e transmutar isso de alguma forma. Então, eu me abaixo e falo para ela: filha, a mamãe ficar brava é algo que a mamãe precisa trabalhar dentro dela. Você que tá incomodada. Te peço desculpas por a mamãe às vezes ficar impaciente com relação a isso, mas não deixe de calçar algo que te deixe confortável só para que eu não fique brava com você. Então eu tento ali nas conversas, nos meus próprios erros, consertar, trazer conhecimento para ela, trazer reflexão para aquela cabecinha que está crescendo, né? Em vez de falar: mas é claro, você me estressa com esse tênis, você toda hora quer um tênis. Concordando com ela, eu realmente vou ficar estressada, e é isso que temos para hoje. Então, eu acho que quando a gente está consciente nisso, quando a gente está realmente num lugar onde eu entendo o meu papel de responsabilidade em me relacionar com o outro, isso torna o relacionamento muito mais saudável. Entende? Porque às vezes só você tem consciência disso. Às vezes a outra pessoa que está se relacionando com você, ela não vai ter esse mesmo respeito, essa mesma reciprocidade. Ela não está nesse mesmo entendimento dos relacionamentos, ela não está nessa consciência. Até porque às vezes é uma criança. Então você, como uma pessoa às vezes com mais consciência, com um olhar às vezes mais amplo de tudo, com mais vivências, com entendimentos maiores, pode ali trazer mais leveza para esse relacionamento. Então a ideia aqui é trazer essa consciência, para esse despertar. E aí o que eu entendi também? Através dessa consciência dos meus relacionamentos, desse lugar onde eu vou me relacionar de forma consciente, respeitosa, com o meu interior, independente se o outro está fazendo isso ou não, melhorou muito as minhas relações. Me fez muito mais, às vezes, me conectar com um grupo mais seleto, às vezes, porque era pessoas mais alinhadas ali, com o mesmo tipo de relacionamento mais respeitoso, porque como a gente começa a entender esses relacionamentos, a gente começa a entender que esse não é o tipo de relacionamento que eu quero ter. E às vezes a pessoa tá num outro entendimento. E não é que eu sou melhor do que ela, mas é porque a gente não tá se afinando no mesmo tipo de relacionamento.
Em algum momento a gente pode novamente se afinar. Mas esse tipo de relacionamento não é o que eu quero conduzir na minha trajetória. Não é o que eu acredito, ou espero, ou quero reverberar no meu núcleo. Não como se eu fosse melhor do que aquela pessoa, mas como gostos, preferências, consciências do que eu realmente quero para a minha jornada, entendeu? Assim como se às vezes eu tô consciente ou num lugar onde eu entendo que mesmo aquela pessoa não seguindo o mesmo tipo de relacionamento, ela não me abala. Mesmo ela tendo os reflexos mais tóxicos dela, esses reflexos não refletem em mim, não reverberam em mim. É claro que energeticamente sempre tem um grau ali, né? Que aí a gente, quando a gente está consciente, a gente entende que vai encontrar, por exemplo, com aquela tia, com aquele primo, com aquela irmã, com alguém da família que, querendo ou não, a gente acaba encontrando, a gente tem que encontrar. E quando eu tenho consciência daquilo, eu às vezes vou evitar uma conversa, eu vou mais paciente, eu vou mais desperta para aquele local. Ou às vezes tomo um banho de sal grosso depois, eu vou me conectar com a natureza para descarregar aquela energia. Porque por mais que eu tenha conseguido ali trazer só o que está dentro do meu coração e não refletir a raiva dela, ou a opressão dela, ou a tristeza dela, o que ela está trazendo para mim, eu não vou reagir nisso, por mais que eu tenha consciência, eu acabo recebendo essas energias. Então eu preciso, de forma consciente, me limpar disso quando eu sair disso. Então, quando a gente está consciente nos relacionamentos, a gente faz coisas nesse sentido. A gente se aprimora nesse sentido. E aqui esse vídeo é para a gente ter essa visão mais ampla de será que eu estou refletindo esses relacionamentos? Será que eu estou tendo consciência sobre esses relacionamentos? Será que eu às vezes acho que isso não é verdade e acabo agindo de uma forma inconsciente e não me protejo e acabo deixando aquela energia me impactar e tornar a minha semana mais pesada? Então, assim, como você trata as pessoas? Qual é o reflexo de como as pessoas te tratam? O que você geralmente vê como as pessoas têm te tratado? Qual geralmente é a forma que o outro está te tratando, para que você também possa refletir como eu estou tratando o outro para o outro estar me tratando assim? O que geralmente eu tenho refletido para receber esse reflexo? Entende? Porque quando a gente está consciente e a gente vê o outro às vezes fazendo algo desrespeitoso, algo que desvirtua ou desequilibra do que a gente está levando, a gente, opa, peraí, a gente consegue separar. A gente consegue dizer, peraí, isso aqui não é meu não, não é nessa aqui que eu quero entrar não. A gente é capaz de, não, tá tudo bem, tudo certo, valeu. Entendeu? Mas quando a gente tá só reagindo, a gente entra na do outro, a gente reflete. Agora, quando a gente tá consciente, a gente entende que aquela grosseria é do outro, não é minha. Aquela impaciência é do outro, não é minha. Aquela alegria é do outro, não é minha. Porque geralmente quando a gente se incomoda, quando a gente se deixa abalar por esse reflexo que a gente está recebendo e reage a esse reflexo também de uma forma inconsciente ou automática, a gente está refletindo muitas vezes. Agora, quando a gente para pensar o que o outro está trazendo e o que o outro está querendo de mim, é onde a gente age realmente com a nossa essência, do jeito que a gente quer agir, independente de como o outro agiu com a gente. Quanto mais você vai aprimorando essa consciência, esse parar para refletir o que o outro está querendo de mim, qual é o tipo de ação que eu vou ter diante do reflexo do outro, ela se torna também algo
natural, porque vem da sua essência. Então não é esse negócio, você não vai ficar ali numa reflexão para depois reagir. Não, isso, como é a sua essência, como é o seu interior, você reage de uma forma natural, né? Mas não automática. Não só reagindo. Existe um processo que é mais natural, conforme você vai tendo mais consciência, conforme você for fazendo isso com mais constância, quanto mais constância isso for acontecendo, mais natural vai ficando, mais consciente vai ficando. E aí você vai agir de acordo com a sua essência. E aí, através disso, os seus relacionamentos têm essa base essencial, e não mais um reflexo do que o outro está me trazendo. Essa é a beleza de saber se relacionar, onde eu não mais vou refletir a impaciência do outro, porque às vezes a impaciência do outro vai me fazer reagir de uma outra forma. Às vezes me colocando em segundo lugar, às vezes sendo impaciente de volta, às vezes desvalidando o que é importante para mim, para dar importância ao que é para ele. Então não é só quando eu faço igualzinho ao outro que eu tô refletindo o outro. Quando você tá tranquilo com a sua reação, e tranquilo que eu digo, porque assim, algumas pessoas vão estar tranquilos mesmo reagindo, tá? Mesmo sendo espelhos. Elas vão estar tranquilas, para ela eu sou assim, acabou, eu sou assim mesmo. E elas acham que elas são assim de fato. E elas também estão reagindo. Então não é só porque eu sou assim mesmo, eu sou autêntico. É uma linha tênue aí, sabe? Onde às vezes as pessoas estão também reagindo e elas estão achando que são autênticas porque dão respostas rápidas, porque falam no papum, e elas estão refletindo também as relações. Elas não estão sendo o interior delas. Elas não estão sendo autênticas de fato. Então precisa ter esse olhar aí bem atento. Para às vezes você tá só reagindo e você é só mais rápido do que o outro, você tem um gatilho mais rápido do que o outro, ou realmente você quer agir desse jeito? Então, quando a gente tem essa ciência, essa consciência sobre o nosso interior, a gente traz isso de uma forma mais leve, onde a gente traz os nossos relacionamentos de uma forma mais pacífica. Não preciso estar certo sempre, eu não preciso dar a última palavra, isso não massageia mais o meu ego, isso não me faz estar certa. Eu dar a última palavra não me torna certo. Eu ter que dizer sempre não me torna a pessoa que está querendo ajudar os outros. Porque muitas vezes é o silêncio que vai dizer muitas coisas. Então, gente, a parte mais bonita da vida é se relacionar com consciência. Porque quando eu me relaciono com o outro através dessa consciência, eu me conheço muito mais. Porque quando o outro reage do jeito dele, e eu vejo como eu reajo, independente de como o outro reage, fala, nossa, olha como eu reajo legal, gente. Olha como eu sou quando o outro reage com impaciência. Entende? E às vezes por exemplo, hoje eu tô impaciente. Então, se o outro reagir com impaciência, muito provavelmente eu vou reagir com impaciência. Porque eu tô impaciente. Então, eu vou reagir com impaciência também. Mas, mesmo assim, eu tô consciente. Dependendo do meu nível de consciência, eu não vou para aquele lugar, eu não vou me relacionar hoje com aquela pessoa, porque eu sei que ela é uma pessoa mais impaciente, então eu tô impaciente, então hoje não é dia de eu ir lá. Entende? Então, quando a gente tá consciente, a gente tá um passo à frente. E a gente entende quais as batalhas a gente quer lutar, o que a gente vai querer viver naquele dia. E a ideia para trazer aqui sobre os relacionamentos é isso, para que você possa refletir aí o que está acontecendo nos seus relacionamentos, o que você está refletindo nos seus relacionamentos, qual o nível de consciência que você tem sobre os seus relacionamentos, se o outro tem domínio alto, baixo,
muito forte, muito intenso sobre sobre as suas reações. Quando o outro fala, você reage no automático porque você é assim, ou porque você aprendeu a ser assim, ou porque é uma defesa sua, ou você gosta de ser assim, você acha que sendo assim você é mais esperto? Como é isso? Eu gosto de fazer essas reflexões comigo mesma, porque isso me faz me entender mais como ser humano e como essência, e como eu estou me relacionando com os outros e automaticamente, mais importante, como eu estou reagindo, me relacionando comigo mesma. Então, a ideia aqui é essa, para que a gente possa ir para o próximo episódio, onde eu vou falar sobre relacionamentos que vêm no campo físico. Tá bom? Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se isso tudo fez sentido para você, se você achou que vale aí um comentário sobre isso, trazendo mais reflexões, trazendo mais insights, mais ideias, mais troca, te convido a comentar, compartilhar com quem você acha que também vai achar interessante esse assunto e, se puder, curta, por favor, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Tchau, tchau, gente. Até quinta.